Então, eu gostaria que você recebesse ela com muito carinho, com aplauso, missionária Elizabeth Brasil. Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Como ainda estamos em janeiro e eu não tive a oportunidade, eu quero desejar um feliz 2026 para toda a igreja. Deus possa abençoar a sua vida, que esse ano seja um ano repleto de bênçãos, realizações e alinhamento de Deus para você, para a sua casa. Quero louvar Deus por este culto abençoado, pela vida dos pastores, obreiros, ministério de louvor, porque o ministério de louvor, louvando aqui, eu pude sentir Deus e já começar a receber de Deus aquilo que Ele tem para a nossa vida nesse dia. Eu quero compartilhar com você um texto que está em João, capítulo 15, versículo 13. Essa mensagem de hoje vai ser uma mensagem textual. Teremos alguns versículos e textos para ler ao longo dessa ministração. Durante o início do mês, eu pensei que iria ministrar uma outra palavra, que está lá em Provérbios, mas de ontem para hoje o Senhor, Ele vem falando muito forte ao meu coração dentro desse texto que eu quero compartilhar com a igreja. Todos encontraram? João 15, versículo 13. Se tem alguém do seu lado que não tem um exemplar da Bíblia Sagrada e você quiser compartilhar a leitura com essa pessoa, fique à vontade. Eu não gosto muito da versão NVI para leitura. Eu não sei qual é a versão que vão colocar aqui no telão, mas se pudesse ser a King James atualizado ou alguma outra versão atualizada, eu agradeço. Diz assim, João capítulo 15, versículo 13. Deixa eu achar que está muito pequenininha aqui. Tá. Não existe maior amor que este, de alguém dar a sua própria vida por causa dos seus amigos. Não existe maior amor do que este, de alguém dar a própria vida por amor aos seus amigos. Essa palavra o Senhor colocou no meu coração no ano de 2025, ali quase no final do ano. Eu sempre com as minhas meditações, né, a gente sempre vai falando com Deus no decorrer do dia. É claro que o crente ele tem o seu momento de devocional, aquele momento que você separa para falar com Deus. Mas eu lembro exatamente quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu estava no meu trabalho e atendendo um cliente, outro. E naquele momento de atendimento durante o dia, eu fui vendo e percebendo o amor de Deus presente na vida daquelas pessoas. Pessoas que entravam no consultório e antes de sair falavam: nossa, como eu precisava dessa palavra hoje. Como eu precisava de um direcionamento hoje. Como eu precisava. E saíam leves dali. Eu fui vendo como as pessoas estavam entrando e como as pessoas saíam daquele ambiente. E durante todo aquele dia, o Senhor foi falando ao meu coração sobre esse amor dele que está presente o tempo todo. E às vezes nós não paramos para sentir, não paramos para perceber, não paramos para glorificar a Ele, porque Ele constantemente está nos guardando. E aquele amor e aquela percepção, aquele entendimento foi me causando um constrangimento tão grande, que quando eu finalizei os atendimentos, eu comecei a chorar e falar com o Espírito Santo. Não era um momento de devocional, eu estava no meu trabalho, eu estava atendendo pessoas, mas eu fui percebendo o quanto Deus é lindo e quanto Deus estende a sua graça e misericórdia sobre a nossa vida. E naquele momento o Senhor começou a ministrar o meu coração sobre João, capítulo 15, Evangelho de João 15, 13. E o Senhor começou a me lembrar essa palavra. Eu falei: meu Deus, que amor é esse? E eu comecei a falar com Deus e o Senhor falou: vou te responder que amor é esse. E naquele dia surgiu essa ministração que o Senhor colocou no meu coração. E eu quero apresentar para você esse amor. Mas missionária, eu já sou crente, eu também. Há mais de 30 anos que eu sirvo a Jesus. Mas interessante o que o pastor acabou de falar agora sobre casais, né? Sobre a reciclagem, que a gente às vezes sabe tanto, que às vezes a gente acaba esquecendo algumas coisas de aplicar, de tanto saber. Então essa ministração é para você, é para mim, não é
porque seria para um culto evangelístico, para quem não conhece Jesus. É para gente, sabe? Que vive um dia a dia, às vezes sem perceber Deus nos mínimos detalhes. Então, o amor que eu quero apresentar para você aqui hoje é um amor que não é amor de novela, não é amor de rede social, não é um amor passageiro, não é alguém que diz que ama você e de repente fica um mês sem falar com você. O amor que eu quero te apresentar e que, claro, você já o conhece, como eu também o conheço, esse amor que nos resgatou, é um amor que está presente constantemente na nossa vida, todos os santos dias. Esse amor é um amor que tem nome, e isso é lindo, gente. Esse amor é um amor que tem sangue e é um amor que tem história. Há mais de 2000 anos, há 2000 anos, nós falamos desse amor que veio na terra, marcou a história e até hoje é impossível negar que ele passou por aqui, porque depois que ele passou por aqui, tudo mudou e é por isso que nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor, amém? É por isso que somos salvos, amém? Porque esse amor tem nome, esse amor, ele tem sangue e esse amor tem história. E é por causa da história dele que nós estamos aqui nessa manhã. E esse amor nos procura constantemente, esse amor nos procura todos os dias. Todos os dias eu tenho o hábito de quando eu acordo, eu ainda antes até de orar, mas eu acordo, eu abro o olho assim, eu falo, bom dia Espírito Santo. Às vezes a mente fica demorando a fazer um delay ali ainda, mas eu falo, bom dia Espírito Santo. E tem dias, às vezes, isso acontece, eu estou no altar, não vou mentir para você, que às vezes na correria eu falo, bom dia Espírito Santo, mas eu levanto correndo, estou atrasado, vou fazer alguma coisa. Mas eu sempre falo, bom dia Espírito Santo, porque Ele está presente na nossa vida. Todos os dias procurando você, querendo falar com você, querendo ouvir a sua voz. Então, como eu sei que Ele está presente, todo dia pela manhã eu falo, bom dia meu amigo Espírito Santo, porque Ele me procura, Ele te procura. Esse amor que eu quero te apresentar hoje não é um amor que vai te mostrar um caminho. Esse amor que eu quero te apresentar é o amor que é o próprio caminho da nossa vida. É por ele que estamos aqui, por Ele que respiramos, por Ele que vivemos. E eu quero te falar algumas coisas que o Senhor falou no meu coração quando eu perguntei e falando, Deus, que amor é esse? Que amor é esse que João nos apresenta que a gente não consegue explicar esse amor? E a primeira coisa que eu quero falar com você ainda é em João capítulo 10, 17, versículo 18. Não sei se vai poder colocar aqui no telão, mas se puder eu agradeço. Primeira coisa que eu quero te falar sobre esse amor é que esse amor é um amor que se entrega voluntariamente. João capítulo 10, versículo 17. Eu vou ler para você aqui rapidinho. Diz assim, ó, vamos lá. João 10, o 17 e o 18, que diz assim, ó: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para tornar a tomá-la. Versículo 18. Ninguém tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Que amor é esse? Eu falando com Deus, e Deus disse para mim, esse amor, minha filha, é um amor que se entrega voluntariamente. Ninguém tirou a minha vida, mas eu voluntariamente entreguei por amor aos meus filhos. Jesus não foi forçado a nada. Que amor é esse? Que não precisa de nada para se negociar. Ele simplesmente fala, eu entrego a minha vida, ninguém toma ela de mim. Ele não foi pego de surpresa. Ele não estava distraído e de repente os céus clamaram dizendo, como vai ser, será? Olha, eu acho que você poderia entregar sua vida. Não, ele se apresenta e ele diz, eu entrego a minha vida voluntariamente, ninguém vai tomá-la de mim, eu não estou sendo pego de surpresa. Ele escolheu morrer por mim, por você. E sabe o que é interessante, meus pastores? Quando ele decidiu isso lá na eternidade, ele já tinha visto que eu ia errar. Quando ele decidiu isso na eternidade, ele já tinha visto que você ia errar. Mas mesmo assim ele decide, eu entrego a minha vida. Que amor é esse, igreja? Um amor que viu as minhas falhas, um amor que viu as minhas lutas, um amor que viu os vícios que cometeríamos, um amor que viu as feridas que faríamos e machucaríamos outras pessoas. Mas mesmo assim ele disse, eu amo tanto, eu amo tanto, eu amo tanto, que eu decido entregar a minha vida.
Oh, aleluia! Ele disse: eu quero você, Elizabeth, eu quero você. E mesmo sabendo tudo, ninguém tira a minha vida de mim. Aleluia! Você pode glorificar o nome do Senhor nessa manhã, porque Ele escolheu amar você. Que amor é esse? Quando Deus foi ministrando essa palavra no meu coração, fui ficando cada vez mais constrangida, porque eu fui lembrando de tantas coisas ao longo da minha caminhada. Eu falei: Deus, será que eu entregaria a minha vida sabendo de tudo isso? E o Senhor disse: o meu amor é um amor de uma entrega voluntária. Eu sabia tudo, mas ainda assim eu entreguei a minha vida por você, pela minha igreja. É um amor que não esperou você estar perfeito para te amar. Você consegue olhar para isso hoje aqui nesse lugar? Essa mensagem é para gerar reflexão. Eu não sei se ela vai gerar constrangimento em você, como ela gerou um constrangimento em mim, mas que pelo menos você reflita nisso nessa manhã, que esse amor não esperou você estar perfeito para te amar. Oh, aleluia! A gente quer perfeição das pessoas para amar. Você entende a diferença do jeito que você ama e o jeito que Deus ama? Você consegue perceber a diferença da forma como nós nos entregamos às pessoas que dizemos que amamos? E a diferença da entrega do amor de Deus, que Ele não esperou você estar perfeito. Mas o Evangelho de João, capítulo 10 diz: ninguém tira a minha vida de mim. Eu voluntariamente a entrego pelos meus filhos. Segundo texto que eu quero ler com você, se também puder ir para o telão, está lá em Isaías 53, versículo 3 até o 5. Missionárias, você vai fazer a gente ler isso tudo? Hoje sim, porque essa mensagem precisa entrar na sua alma. Nós estamos entrando em 2026 e você precisa entender que esse amor está presente com você. Isaías capítulo 53, versículo 3, 4 e 5. Então deixa eu ver aqui, ó, 53, versículo 3, 4 e 5. Olha isso, igreja. Isaías 53. Vamos aqui. Versículo 3, 4 e 5. Pelo contrário, foi desprezado e rejeitado pelos homens. Viveu como homem de dores. Experimentou todo o sofrimento. Caminhou como alguém de quem os seus semelhantes escondem o rosto. Foi menosprezado, e nós não o demos à sua pessoa importância alguma. E no entanto, suas dores eram as suas próprias enfermidades, que ele carregava em seu ser. Sobre o seu corpo levou todas as nossas enfermidades. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus, pela mão de Deus ferido e tormentado. Mas de fato ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. O castigo que nos traz a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que texto poderoso. E mediante as suas feridas nós fomos curados. Falei: Deus, que amor é esse? O Senhor disse para mim: minha filha, esse amor é um amor que suporta a dor e a vergonha. E eu disse: por quê? Porque essa dor e essa vergonha era sua, Elizabeth, mas o meu amor é tão grande, que o meu amor suporta a sua dor e a sua vergonha. Eu fui transpassado pelas suas transgressões. O castigo que nos traz a paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Que amor é esse que pega a minha dor e a minha vergonha e traz para a sua própria vida? Esse é o amor de Cristo,
O amor que te trouxe até 2026. Eu falei, Deus, eu quero pregar Provérbios. O Senhor disse, você vai mostrar o meu amor pela minha igreja. Porque se eles romperam 2025 para 2026, é porque o meu amor estava presente. Jesus sofreu como ninguém jamais sofreu. E olha que eu sei que de vez em quando vem uma unção de sofrimento sobre a nossa vida, que a gente acha que a nossa dor é a pior do mundo. Sim ou não, igreja? Aleluia, glória a Deus. Tem hora que quando alguém vai falar com a gente, eu tô com febre, tu fala, eu tô com pneumonia. A nossa dor parece que sempre é maior. Existem momentos da nossa vida que parece que o mundo vai acabar, que sofrimento é esse. Deixa eu te contar uma coisa que talvez você já saiba. Você não sofreu como ele. Ninguém na terra sofreu como ele. Jó não sofreu como ele. Passamos por lutas, provações, mas ninguém jamais nessa terra vai vivenciar o que Jesus viveu. Ele sofreu. E a dor dele foi física e foi real. Mas também foi uma dor emocional, porque os seus amigos não estavam todos ali com ele. Uns amigos, um o traiu, outro o negou, outros fugiram. Você acha que a dor dele foi só física? Também foi uma dor nas emoções. Percebe o que está acontecendo na cruz? Ele sofreu uma dor real e uma dor profunda. Ele foi rejeitado, e não sou eu que digo, é Isaías capítulo 53 que diz: ele foi humilhado, rejeitado, culpado. Ele foi traído, e tudo por quê? Só por causa do amor. Só porque ele decidiu me amar, só porque ele decidiu amar você. Então vai uma sugestão aí para você. Você que está passando por lutas, provas, vales, desertos, vendavais, seja lá como você quiser chamar o que você está vivendo, aguenta firme, porque esse amor sofreu tudo por você. Esse amor pagou o preço da cruz para que você fosse mais do que vencedor dessa manhã. Aleluia, esse amor. Então você vai abandonar, vai esfriar, vai desistir porque está passando por uma luta. Se você quiser e puder, fala para essa pessoa: não desiste não, Jesus sofreu mais, aguenta firme. Essa palavra é profética para você que chegou desanimado, para você que chegou pensando, quer saber, eu acho que eu não sei não, hein? Eu vou entregar meu cargo, está repreendido em nome de Jesus. Missionária, minha vida está difícil, eu acho que nesse ano eu vou chamar o pastor e falar: pastor, não estou dando conta não. Ei, aguenta firme. Jesus já sofreu a vergonha e a dor por você. Você vai dar conta porque ele pagou o preço por você. 2026 está só começando e você vai chegar triunfante até o final dele, para a glória de Deus. Aguenta firme, igreja. Eu estou sentindo a graça do Espírito Santo aqui. Oh, aleluia, que amor é esse que nos constrange? Lucas capítulo 23, versículo 34. Olha o que diz Lucas capítulo 23, versículo 34. Eu vou ler para você. Apesar de tudo, 23, 34. Apesar de tudo, Jesus dizia: oh meu Deus, eu fico com muita vergonha de Jesus. Apesar de tudo, Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Então dividiram as roupas dele e lançaram sorte. Que amor é esse? Que amor é esse? Eu vou abrir aqui um parênteses para falar algo para você que não pretendia, mas o Espírito Santo está me dizendo aqui. Aprenda a perdoar aquela pessoa que passou pela sua vida, que somou tanto na sua vida, que por de repente uma falha qualquer você excluiu ela definitivamente. Aprenda a colocar na balança o que vale a pena, sabe? Existem amigos que valem a pena ser recuperados. Existem pessoas que valem muito a pena você falar: vamos passar um pano por cima disso, vamos seguir em frente. Eu não estou falando de casos aqui de amizades abusivas, onde a pessoa erra todo dia com você e etc. Isso aí seria uma outra pregação. Mas deixa eu falar para você uma verdade de Cristo. Aprenda a relevar coisas que podem ser relevadas.
Pessoas que somaram tanto, ajudaram tanto, compartilharam tanto, foram na sua casa fazer orações pela tua família. Tua família está de pé porque essa pessoa foi lá orar por você, pela sua casa. Uma porta de emprego que abriu porque um amigo indicou você. Se não fosse o amigo que tivesse te indicado, você não estava lá. Um amigo que abençoou o seu filho só porque amava você. E de repente, em algum momento, essa pessoa falhou. Eu estou dizendo, eu sei que ela falhou, mas porque ela falhou, você não consegue ter misericórdia. O Senhor está me dando uma lição diante da cruz. Jesus está me dando uma lição diante da cruz. E eu falei, Deus, que amor é esse? O Senhor disse, esse amor, minha filha, é um amor que te perdoa. É um amor que te perdoa. É um amor que te perdoa. Eu estou na cruz, sangrando, dizendo para o Pai, eles não sabem o que fazem. Aleluia! É um amor que te perdoa. Eu fui me encolhendo diante da presença dele, falando, Deus. E naquele dia que Deus me deu essa palavra, eu fiquei, Jesus, eu acho que eu errei ontem. E o Senhor disse, esse é o meu amor. Que se você falar comigo agora, Pai, me perdoa, eu digo ao meu Pai, Pai, perdoa, porque eu sou o seu advogado. Que amor é esse? Que fala, Pai, perdoa-lhes. A Bíblia não é poesia, eu sempre falo isso. E se eu pregar aqui outras vezes, você vai ver eu falando isso. A Bíblia é vida real na prática. É história de pessoas que estão vivendo ali, que passaram por aquilo ali. A Bíblia não é um livro de poesias, de fantasias. Vamos falar uma verdade sobre nós aqui. Quantos de nós amaldiçoaríamos alguém que estaria nos ferindo? Quantos de nós faríamos uma oração, meu pastor, meus pastores? Senhor, eu quero justiça, hein? Pai, me justifiquem. Vamos falar a verdade. Quantos de nós não podemos passar nada com alguém que queremos uma justiça divina? E Jesus está bem lá na cruz. Ele não quer a justiça divina, ele só quer estender o perdão e a misericórdia. Pai, eles nem sabem o que estão fazendo. Esse amor não é um amor como o meu, não é um amor como o seu. É um amor que perdoa, mesmo em meio a tudo que ele está vivenciando naquela cruz, mesmo em meio àquele sofrimento. E ele está te ensinando algo aqui, ele está me ensinando algo aqui. Que não importa o que eu fiz no meu passado, não importa o que eu passei, esse amor está sobre a minha vida, dizendo, eu te perdoo. Eu não sei se tem alguém aqui nessa manhã que está afastado da presença do Senhor. Eu não sei se você está constrangido com o que você fez e por isso você está meio barro, meio tijolo. Mais ou menos assim, ó. Não, eu estou indo na igreja ainda, só não estou congregando em lugar nenhum, né? Por quê? Não, porque eu fiz uns negócios que eu não consigo, eu acho que não tem mais jeito para mim. Quem te disse? Essa mentira foi o diabo. Ele que quer te manter longe da presença. Porque a minha Bíblia Sagrada diz que Ele me perdoa nessa manhã. Aleluia, Ele te perdoa nessa manhã. Seja livre, seja perdoado, seja alcançado pela graça. Volta para a presença, volta para o teu lugar de origem, que é na presença do Pai. Oh, aleluia, você pode aplaudir o Espírito Santo por esse amor nessa manhã? Porque Ele está aqui nesse lugar nessa manhã. Ele está estendendo a salvação aqui nessa manhã. Oh, aleluia, seja perdoado, porque a tua Bíblia diz isso para você. Diabo, você perdeu, você não vai enganar mais ninguém. Porque o Deus da compaixão está aqui nessa manhã. Que amor é esse, igreja? 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não cometeu pecado, Deus o fez pecado por nós. 2 Coríntios 5:21, para quem gosta de fazer as anotações, anota depois de ler em casa. Que amor é esse? É um amor que substitui o pecador. Calma aí, é mais ou menos assim, ó. Deixa eu beber uma água aqui, gente, porque é mais ou menos assim. Você não tem estrutura para pagar isso.
tá devendo, sabe? Mas tu não dá conta de pagar. Você está entendendo que amor é esse? Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Que amor é esse que olha para você e entende? Você não dá conta. Nem que você quisesse pagar, você não ia conseguir pagar. Ele olha e fala: eu substituo ele. Eu entro no lugar dele. Porque se ele for para a cruz, ele não dá conta. Se ele for pagar pelas transgressões dele, ele não aguenta. Se ele chegar até a cruz, ele nega, ele não dá conta. Quer saber? Eu vou te revelar o meu amor. O meu amor é um amor que substitui o pecador. Ele se fez pecado. Ele se colocou, ele se fez pecador. Pois foi por nossa causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado. Ele tomou o meu lugar naquela cruz. Ele tomou o seu lugar. E talvez você já tenha escutado isso na sua caminhada há tanto tempo. E eu disse para você que essa mensagem era só uma mensagem que talvez ia ser como um pastor falou, uma reciclagem, para te lembrar aquilo que você já sabe. Mas a gente vai vivendo tanto, sabe? Vivendo tanto que a gente acaba esquecendo que no fundo, o nosso lugar não era aqui. Porque estamos aqui nessa igreja linda e abençoada. Músicos abençoados, instrumentos abençoados, tudo de melhor qualidade. Você está sentado na melhor cadeira, ar-condicionado. Você está aqui porque você merece. Não. Você está aqui por conta da misericórdia. Você está aqui pela graça. Porque a sua Bíblia diz que foi por sua causa que Deus tratou como pecador aquele que não tinha pecado. Oh, aleluia! Aqui não era o nosso lugar, não. Mas esse amor é um amor que substitui o lugar do pecador. Ele se coloca naquele lugar que era o seu lugar. Eu estou sentindo a presença do Espírito Santo, porque Ele está me lembrando que se não fosse o amor, que se não fosse a graça, que se não fosse a misericórdia, eu não estaria aqui. Por que às vezes a gente vive uma vida como se não lembrasse disso? Por que a gente vive às vezes uma vida como se sentíssemos merecedores de tudo? Não porque eu sou um bom crente, eu mereço tudo. Não porque eu sou um bom isso, um bom aquilo. Eu sou... Por mais que acertemos, ainda estaremos com saldo devedor, sim ou não, igreja? Às vezes a gente esquece disso. Às vezes a gente tem um comportamento dos discípulos, como eu preguei na última vez aqui. Um comportamento de quem acha que já está tão bom porque anda com Jesus, que condena os outros, né? Eu mereço, tu não merece. Não, eu sou bom demais porque eu ando com Jesus. Às vezes vem Jesus para te lembrar que o teu lugar nem era aqui. Meu lugar nem era aqui. Que amor é esse? Eu quero caminhar para encerrar falando isso aqui com você nessa manhã. Eu preciso muito ler esse texto com toda a igreja. Eu quero convidar você a ler em voz alta comigo, porque esse texto ele me esmiuçou, ele me quebrou, eu falei: Deus, que é isso, Jesus? Romanos capítulo 8, versículo 38. Enquanto você procura e enquanto vai para o telão, Romanos 8, 38, versículo 38 e 39. Eu falei: Deus, que amor é esse? O Senhor disse: minha filha, esse é um amor que vence a morte e garante a vida eterna. E o Senhor me fez me lembrar desse versículo de Romanos 8, versículo 38 e versículo 39. Eu quero te convidar a ler comigo esse texto, se você quiser e puder, em alto e bom som, que diz assim: 1, 2, 3. Pois estou convencido de que nem a morte, nem os anjos, nem os demônios, nem
Cristo Jesus, o nosso Senhor. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Pois eu estou bem certo. Oh, aleluia! Que nem a morte. Oh, aleluia! Pode voltar ao versículo 38. Glória a Jesus, eu estou bem certo. Que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem ninguém em toda a criatura será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele venceu a morte para nos garantir a salvação, igreja. Aleluia! Que amor é esse? O amor que está dizendo para mim e para você: a cruz não foi o fim, foi lá que eu comecei tudo, para que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo. O diabo não pode tocar em você. O diabo não pode tirar a tua salvação. O diabo não pode tocar na sua família. A sua família está blindada pelo Espírito Santo de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem a vida, nem a morte, nem poderes, nem potestade, nada, nenhuma criatura tem poder para tirar você desse amor, para fazer com que você se afaste desse amor. E sabe por quê? Porque Ele te garantiu na cruz do Calvário a vida, a morte, ela foi segurada pelo Espírito, por Jesus naquele lugar. Isso significa que a morte não tem a última palavra na sua vida. A dor não tem a última palavra na sua vida. Sabe que é lindo que o Senhor falou no meu coração? O passado não tem a última palavra na sua vida. Eu não sei como foi até hoje. Agora em janeiro, quase acabando. Eu não sei como foi 2025. Mas nem o seu passado recente tem poder para impedir você de carregar essa presença de Deus, essa salvação que Ele te garantiu naquela cruz. Nenhum poder, nenhuma altura, nenhuma profundidade, nenhuma criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero que você leve essa palavra no teu coração como garantia de Deus hoje aqui. Não sei como tem sido os últimos dias, os últimos meses ou os últimos anos. Eu não sei quem da sua família se afastou. Eu não sei quem da sua família está mais para lá do que para cá. Talvez essa pessoa seja você mesma, que está lutando com o último suspiro na alma, falando: Deus, eu estou quase morrendo, me socorre, me ajuda. O Espírito Santo veio aqui hoje injetar em você ânimo. Ele veio acrescentar a tua fé para dizer para você que nada pode te afastar da presença dEle. E o que eu faço? Hoje é o dia de recomeço, igreja. Hoje é o dia da gente começar a girar essa engrenagem daquilo que estava parado, mas que não vai mais. Eu vi o pastor falando aqui, a gente pensa que é só anúncios, a gente pensa que é só uma agenda da igreja. Não, o Senhor está falando com você. É tempo de voltar a atuar no corpo. É tempo de voltar aleluia, se conectar. Seja com missões, seja como músico, seja como levita, seja como alguém que cuida das crianças, como pregador da palavra, seja como alguém que participa do corpo de obreiros. Chegou o tempo de retomar o seu lugar, porque nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu não sei como foi, mas eu sei como pode ser daqui para frente. Se você pegar essa palavra, guardá-la no seu coração e entender o que Deus está dizendo para você aqui. Se você entender o que o Espírito Santo está movendo na sua vida hoje nesse lugar, você não vai entrar em fevereiro do mesmo jeito que entrou janeiro. Porque o Espírito Santo está te convidando a mergulhar com Ele. O Espírito Santo está dizendo: o meu amor por você está intacto, nada mudou. E aí quando o Senhor falou isso no meu coração, o Senhor me lembrou de 1 João 4,19. Gente, que texto.
1 João 4,19 diz assim, ó. Nós o amamos, porque Ele... Sabe o que Deus disse para mim, minha filha? Tudo isso eu fiz. Eu entreguei. Mas esse amor perde uma resposta, seja lá qual for. Eu me assustei com o Espírito Santo. Eu falei, como assim, Senhor? 1 João 4,19 está dizendo, a gente o ama porque Ele amou primeiro. Ou seja, esse amor, Ele vai exigir de você algum tipo de comportamento, algum tipo de resposta. Esse amor está sendo revelado a você aqui hoje nesse lugar, ou ele está sendo lembrado a você aqui hoje nesse lugar. A pergunta que eu faço para você é, o que você vai fazer com esse amor? Qual é a resposta que você vai dar para essa terra? Qual é a semente que você vai lançar esse ano como resposta desse amor? Sabe o que os apóstolos estão dizendo? Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, toda a nossa entrega, toda a nossa devoção, tudo que fazemos, tudo que entregamos é porque Ele nos amou primeiro. Isso aqui é uma resposta a algo que nós recebemos primeiro. Toda a entrega não é porque um dia eu acordei e só quis fazer. Não, Ele me amou primeiro. Então se canto, canto porque Ele me amou. Se prego, prego porque Ele me amou. Se toco como os instrumentistas, toco porque Ele me amou. Se eu dirijo uma igreja, eu faço com excelência porque primeiro Ele me amou. Se eu estou aqui hoje, não é porque simplesmente eu decidi amá-lo, não. É porque primeiro Ele me amou. Qual é a sua resposta a esse amor? Igreja, qual é a tua resposta? Eu não lembro se eu falei isso aqui, eu acho que não. Eu estou sentindo tanto Jesus aqui. Em março agora, faz 4 anos que o pastor Jorge Brasil, meu esposo, foi descansar, foi para a glória. Vai fazer 4 anos agora. Por que eu estou te falando que esse amor perde uma resposta? Porque quando fez 3 dias que eu sepultei o pai dos meus filhos, de um relacionamento de 22 anos junto com ele. No 3º dia, um pastor muito amigo meu me ligou. Eu não atendia ninguém, porque a forma como tudo aconteceu foi muito traumática. Talvez um dia, em algum momento, eu conte a vocês. No 3º dia, eu só respondi porque era ele, era alguém muito íntimo, muito próximo da minha família. Só que a mensagem dele não foi de condolências, a mensagem dele para mim foi: tal dia você vai pregar. E eu falei para ele, você é maluco? Eu não respeitei nem a unção que ele carregava naquele dia. Eu estava ferida, eu estava magoada. Depois de 22 anos com o pastor Jorge Brasil, pai dos meus filhos, e ele me manda uma mensagem falando que daqui a 5 dias eu ia pregar. Eu falei, não, você está maluco? E ele disse para mim, não tem negociação, eu já agendei, a igreja já está te esperando. Eu falei, eu não vou. Eu fui desrespeitosa com ele naquele dia. Eu fiz igual criança que quando faz pirraça. Eu falei para ele, eu não vou, você vai passar vergonha. Foi passando o 4º dia, 5º dia, 6º dia. No 7º dia, faltando um dia para ir pregar naquela igreja, o Espírito Santo me constrangeu dentro da minha casa. E eu comecei a lembrar que de todas as vezes, quando a gente estava passando alguma situação, lutas e provações dentro de casa, eu comecei a lembrar que nada parava a gente. Podia estar passando o que fosse, e ele olhava para mim e falava, Beth, já que não vai resolver agora mesmo, vamos para a igreja, amanhã a gente resolve, não tem como resolver. Sabe aqueles problemas que a gente não consegue resolver porque não dá, e você fala, meu Deus. Aí ele falou assim, o que a gente vai fazer? A única coisa que a gente sabe fazer é ser crente, vamos para a igreja, minha filha. E a gente ia para a igreja. Quando faltou um dia para a agenda, escuta isso aqui, e eu magoada, eu brava, eu zangada, eu sei que não foi eu, foi o Espírito que me fez lembrar aquilo. Eu falei, meu Deus. Eu pensei, o que ele faria se ele estivesse aqui? E eu comecei a rir sozinha em meio ao luto, 7 dias só. Eu falei, meu Deus do céu, se ele estivesse aqui, ele ia falar, mulher tão vergonha, não dá para resolver isso agora, vai para a igreja. Com muita dor na minha alma, muita dor na minha alma. Eu me levantei naquele dia porque eu entendi o que eu estou pregando para você aqui. Esse amor vai pedir de você uma resposta. Esse amor vai exigir de você um posicionamento, uma entrega. Foi 50 minutos pregando com a Bíblia aberta e a lágrima molhando toda a Bíblia. No momento em que eu peguei o microfone e minhas lágrimas molharam a Bíblia e eu não conseguia parar de chorar enquanto eu pregava. Foram 50 minutos pregando, chorando. Quando eu terminei de pregar a palavra, a igreja não me conhecia, era uma igreja nova.
Eu não conhecia aquela igreja não me conhecia. Depois de tudo eu entendi por que esse amigo fez isso. Ele teve cuidado de me colocar num cenário onde não ia ter toda aquela piedade para que eu conseguisse. Depois eu entendi tudo. Depois que eu preguei, eu falei assim, essa igreja deve estar pensando que eu sou doida, né? Preguei 50 minutos chorando. Eu tentei me recompor depois da ministração. E eu falei, igreja, eu quero pedir perdão aos irmãos porque eu ministrei dessa forma. É porque tem 7 dias, hoje está fazendo 8 dias que aconteceu isso. A igreja fez um silêncio, mas um silêncio gritante. Um silêncio que eu fiquei assim, sem saber o que fazer. Quando passou uns 20 a 30 segundos, daqui a pouco a igreja começou a dar glória a Deus. E glória a Deus. E quando eu vi, um dali, um daqui, outro de lá. Quando eu vi, as crianças foram tomadas no poder de Deus. Os jovens, os idosos. Quando eu olhei para trás, todo o corpo de obreiros, pastores. Os músicos, não tinha mais ninguém com o olho aberto. Só eu que estava assim, o que está acontecendo nessa igreja? Eu não estava entendendo o que estava acontecendo naquela igreja. Foi uns 20 a 30 minutos de tanto poder de Deus. De tanto poder de Deus. E eu não conseguia entender. E eu queria entregar o microfone para alguém. E eu falando, Senhor, como é que faz aqui agora? Depois de uns quase 30 minutos, o pastor, presidente da igreja, foi se recompondo, meio tremendo ainda. Pegou o microfone e com a voz muito embargada disse para mim, você não entende o que está acontecendo aqui, mas essa igreja entende o que está acontecendo aqui. E a igreja chorava, dava glória às crianças e eu não estava entendendo. Ele disse assim para mim, missionária, você não sabe, mas eu acho que a igreja teve o mesmo sentimento que eu tive. E eu falei, qual, pastor? Ele disse, eu pensei, se ela consegue, eu também consigo. E a igreja dando glória a Deus. Eu falei, por quê, pastor? Ele disse, tem 1 ano que essa igreja não recebe a visitação do Espírito Santo, porque há 1 ano a líder dessa igreja, a pastora dessa igreja, que foi muito amada, partiu para a glória. E desde que ela partiu para a glória, nunca mais essa igreja foi feliz, nunca mais essa igreja teve um mover, e nunca mais essa igreja deixou o Espírito Santo atuar no meio da igreja. A igreja vem vivendo 1 ano de esfriamento espiritual com a partida dela. Mas se você, com 7 dias que enterrou o seu marido, você conseguiu vir aqui pregar a palavra de Deus, e você conseguiu mesmo em meio à dor falar do amor dele, a gente também consegue. A igreja foi renovada naquele dia. Deixa eu te falar por que eu estou te contando isso. Porque esse amor vai exigir de você um comportamento, vai exigir de você uma resposta. Você não faz porque você ama ele primeiro, você faz porque ele te amou primeiro. Quando eu fui pregar a palavra, não é porque eu o amava primeiro, é porque ele fez tanta coisa por mim que eu precisei ocupar, eu precisei dar uma resposta. Qual é a resposta? Mesmo em meio à dor, eu ocupo o meu lugar na terra. Mesmo em meio à dor, eu ocupo o meu chamado na terra. Mesmo em meio à dor, eu vou fazer o que ele me chamou para fazer na terra. Oh, igreja, como vai ser o seu 2026, igreja? Se coloque de pé comigo se você quiser e puder. Eu não sei se eu tenho liberdade de só pedir o ministério de louvor para cantar um pedacinho daquele hino. Que amor é esse? Esse amor vai te obrigar a dar uma resposta, seja positiva ou negativa. Esse amor vai te exigir um comportamento, seja de desistência ou seja de posicionamento. O que eu vim te dizer aqui é que mesmo não querendo, eu me posicionei falando, Deus, força eu não tenho, mas eu vou fazer o que o Senhor mandou fazer. Esse ano é o ano de você lançar sua semente. Esse ano é o ano da sua resposta. A terra precisa saber que você ama Deus. A terra precisa conhecer você como um crente que não desiste. Um crente que, apesar de tudo que vivencia e passa, você está ali dizendo, Deus, eu estou aqui como resposta ao seu amor. Como os discípulos que fizeram tudo, fizeram porque primeiro o Senhor o amou, o Senhor nos ama. Eu quero que você guarde essa palavra no teu coração hoje como uma resposta às suas orações. Eu sei que você tem orado, você tem questionado, você tem falado com Deus, Deus, eu não dou conta, mas o Senhor está aqui hoje através da minha vida dizendo para você, qual vai ser a sua resposta ao amor que eu entreguei para você. Que Deus possa abençoar a igreja. Eu vou fazer uma oração rápida de 2 minutos e eu vou entregar o microfone para quem é de direito nessa manhã. Espírito Santo de Deus, oh glória, Paizinho querido, Pai de amor, Pai que nos escolheu quando ninguém nos escolheria. Nós estamos aqui diante da Tua presença. Nós estamos aqui para responder ao Teu amor, Espírito Santo. Nós estamos aqui para dizer, usa-nos, ó Pai. Capacita-nos, ó Pai.
Assim como o Senhor levantou os seus filhos no primeiro ano da igreja, nos levanta, Espírito Santo. Assim como o Senhor fortaleceu os seus discípulos, apóstolos, os seus seguidores no começo, Pai querido, nos levanta como uma representatividade do reino dos céus aqui na terra. Pai querido, nós vamos responder aqui com ações de entrega nessa terra. Pai, se tiver alguém concordando com esta oração, vai de encontro a essa pessoa agora e renova essa pessoa. Se tiver alguém aqui concordando com essa oração, transborda essa pessoa nessa manhã. Se tiver alguém dizendo aqui para o Senhor: Senhor, esse ano é o ano em que eu vou semear no teu reino, esse ano é o ano em que eu vou me entregar ao teu reino. Pai, vai de encontro a essa pessoa nessa manhã, Espírito Santo, e levanta, capacita, derrama da tua presença, derrama dos teus dons espirituais, distribui talentos, Pai querido, sobre os seus filhos nessa manhã. Deus querido, esse ano é o ano da Devec Barra mostrar para que veio aqui nesse lugar, Espírito Santo. Esse ano é o ano em que o teu povo, Senhor, vai trabalhar, vai semear, Pai querido, porque eles irão colher da sua entrega. Toda a entrega, toda semente lançada, ela traz um retorno de colheita, Senhor. Pai querido, os teus filhos irão viver o melhor dessa terra, Pai. Deus, eu quero te pedir, Senhor, visita a raiz das emoções dos seus filhos nessa manhã. Visita, Senhor, as finanças dos seus filhos nessa manhã. Visita o casamento dos teus filhos nessa manhã. Visita os filhos dos teus filhos nessa manhã. Deus, visita a nossa casa. Pai de amor, Deus de amor, visita-nos, ó Pai. Deus querido, porque assim como Romanos disse, Pai, nem a altura, nem a profundidade, Senhor, nem poderes, nem potestades, Pai, nada irá nos separar do amor de Cristo, de Deus que está em Cristo Jesus. Nós estamos aqui declarando o nosso amor. Nós estamos aqui declarando a nossa fé. Nós estamos aqui declarando a nossa entrega, Deus, a Ti. Pai, eu os abençoo em nome do Teu Filho nessa manhã, em nome de Jesus. E você aplaude a Deus mais uma vez. Aplaude com força, porque esse amor te amou primeiro. Aleluia. Aleluia. Pergunta nessa manhã. De repente você entrou aqui nessa manhã e você foi provavelmente, talvez, tocado, constrangido